Olá, eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje conversaremos sobre o livro O Rei dos Dividendos, de Luiz Barsi Filho. O livro narra a saga de Luiz Barsi Filho. Descendente de imigrantes pobres, tornou-se o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores no Brasil, que é a B3. A obra se encontra dividida em 4 momentos: prefácio, prólogo, 21 capítulos e epílogo. O prefácio foi escrito por Luiz Barsi, filha do autor. Prólogo. O livro é aberto com a narração de acidente veicular vivido por Barsi no litoral catarinense em 2019. Ele já contava com 83 anos. Dirigia sozinho em noite chuvosa. Sua caminhonete caiu em uma valeta da estrada. Barsi saiu ileso e contou com a ajuda de gente simples e honesta, anjos da guarda. Documenta ser refratário às seguradoras, logo seu carro não era segurado. Documenta também que é o maior acionista individual, pessoa física, do Banco do Brasil e detentor de quinhões consideráveis das entidades empresárias Klabin e Unipar. Klabin é a maior produtora e exportadora de papel no país. A Unipar é uma gigante na produção de cloro e soda cáustica. Barsi é um bilionário brasileiro de hábitos pitorescos e simples, com o andar no metrô pelas vias de São Paulo. Capítulo 1. O Menino do Quintalão. O capítulo é aberto com as seguintes palavras: Não tinha nada de bonito na minha pobreza. Barsi recorda o zelo materno em sua infância. Sua mãe sempre dizia: posso te ver remendado, mas nunca rasgado. O capítulo fecha com a síntese: foi uma infância dolorida que, ao longo dos anos, tornou-se o meu grande estímulo para ganhar e multiplicar meu dinheiro. Eu tinha medo de voltar àquela penúria. Quando alguém me pergunta se eu sou rico, devolvo a pergunta: o que afinal é riqueza para aquela pessoa? Para mim, rico é aquele que se contenta com o que tem. Sob esse aspecto, sempre fui e ainda sou pobre, pois nunca me contentei com o que tinha e ainda hoje não me contento. É isso que me impulsiona. Não vou parar por aqui. Capítulo 2. O contabilista. Citação inicial. Eu já sabia o que uma ação representava. Barsi recorda que, com 12 anos, ingressou na Escola Técnica de Comércio, 30 de outubro. Ia a pé, nem sempre bem vestido, mas sempre digno. Aspas, no final dos anos 1950 e início dos 1960, mais de 70% dos brasileiros tinham, no máximo, 3 anos de estudo. Só um em cada 100 trabalhadores havia completado o ensino superior. Com meu diploma de técnico contábil, eu já era a pessoa que tinha um olho só em terra de cego. Economista e contador formado, então, nem se fala. Barsi guardava as boas ideias que experimentava na rotina da vida diária em algum canto de sua mente. Passou a estudar o mercado em busca de alternativas de investimento. Por volta de 1968, passou a frequentar a Corbeil, a Bolsa de Valores da época. A cada dia interessou-se mais pelo assunto, sobretudo pela perspectiva de comprar ações para obter dividendos futuros. Capítulo 3. O investidor iniciante.
A sessão é aberta com a seguinte memória do autor: eu não tinha gana de enriquecer. Sobre a Courbet, mencionada no capítulo 2, Bassi recorda o balcão onde faziam negócios nos idos de 1960. Posteriormente, o modelo foi substituído por postos de negociação. Houve grandes transformações na bolsa e na sistemática de regulação. Capítulo 4. O sócio de corretora. O texto começa com a recordação: a experiência que me afastou do que eu fazia melhor. No capítulo, Bassi documenta passagens da vida pessoal, continua a historiar a Bolsa de Valores no Brasil e suas dificuldades, desafios e oportunidades. Capítulo 5. O equilibrista. Citação de abertura: tempos de transações esquisitas. Ponto de partida capitular: a década de 1970. Bassi detalha os mecanismos íncitos à rotina da Bolsa de Valores. De forma tranquila e fácil de entender, Bassi apresenta a lógica do mercado de capitais no Brasil. Capítulo 6. O teórico. A marca de Bassi é registrada, aspas, ações garantem o futuro. O autor recorda o medo experimentado pelo menino do quintalão, a pobreza. A construção de sua carteira previdenciária consistiu em produto lógico de muito trabalho e estudo. Nas palavras do autor, aspas, então, fiz o que costumo fazer quando estou diante de uma situação complexa para a qual não tenho resposta. Fui estudar. Comecei pela Previdência Brasileira. Tinha que haver um jeito melhor de se aposentar. Minhas pesquisas me levaram ao mercado americano. Lá, não havia previdência pública. As pessoas se aposentavam pelas empresas. Em seus anos produtivos, elas compravam ações que pagassem dividendos e esses dividendos respondiam pela renda de boa parte da população quando finalmente chegava a hora de se aposentar. Bassi explica que as sociedades pagam dividendos de acordo com a quantidade de ações que o investidor possui, não pelo valor individual dos papéis. Eis a lógica e o segredo do mercado de capitais. Capítulo 7. O milionário. Palavras de abertura de Bassi. Quem seguiu os meus conselhos ficou rico. Logo no início da sessão, Bassi recorda algumas posições históricas de investimentos da carteira previdenciária, com as ações da Klabin e do Banco do Brasil, e que de alguns papéis aprendeu a manter a distância. Varejo, sociedades de turismo, de saúde e de transporte, segundo Bassi. Uma vez tomada a decisão de criar a carteira de renda mensal com finalidade previdenciária, havia outra pergunta importante: quantas empresas eu deveria ter? Se eu desejava me aposentar com dividendos e se escolhesse empresas que os pagam 2 vezes ao ano, deveria ter meia dúzia de empresas, afinal, se pagassem 1 vez por ano, precisaria de 12. Acabei concluindo que 12 era um bom número e nas décadas seguintes procuraria me ater a essa média, oscilando um pouco para menos ou mais ao sabor das oportunidades que o mercado apresentava. Sua ideia fundamental: comprar aos poucos, jamais tudo de uma vez, pelo menor valor possível. Lógica, se um papel pagar 10 centavos e o investidor detiver 100 ações, receberá R$10. Se o investimento for de 1 milhão de ações, o ganho será de R$100 mil. Simples assim. Logo, o ideal é possuir a maior quantidade possível de ações, o que só seria crível estando o mercado em baixa. Bassi ensina que é preciso pensar grande, construir atitudes mentais de disciplina, paciência e
determinação para pensar além do sistema de caderneta de poupança que data do Brasil Império. Determinação em que sentido? Comprar e reter ações baratas e de boa qualidade à espera de dividendos, apostar na valorização de boas companhias. Capítulo 8. O aposentado. Afirma Barsi, nem por isso me estiquei na areia da praia. O autor recorda a criação da Comissão de Valores Mobiliários em 1977 e, no ano de 2000, a integração das bolsas de valores brasileiras em uma só, com sede física em São Paulo. Adverte que no mercado de capitais há um grande adversário, a ansiedade. A impaciência é péssima para os negócios. Alerta também para a importância de saber lidar com o ego. Vitória pessoal. Deixou de fumar em 1978, definitivamente. Capítulo 9. A raposa. Suas palavras de abertura. Eu não vendi, foi o cidadão que comprou. Barsi explica conceitos importantes do mercado de capitais, a exemplo do ex. Na data em que uma companhia paga dividendos, o preço de fechamento de suas ações é ajustado para baixo, descontando o valor pago, uma conta simples. Outro conceito relevante é o de tag-along, ferramenta de segurança que garante aos acionistas minoritários o direito de deixar a sociedade caso seja vendida a novo investidor. Barsi adverte, por outro lado, que a bolsa se encontra tomada por fundos que administram o dinheiro de milhares de aplicadores e decidem por eles, mas não os representam. Em suas palavras, pois os fundos produzem uma desigualdade imensa, manipulam preços, prejudicam os pequenos. Esta é a minha humilde opinião. Barsi convida o leitor a pensar a respeito. Capítulo 10. O crítico da agiotagem. Segundo Barsi, o que pode ser mais seguro do que uma empresa? No capítulo, o autor recorda desastres econômicos brasileiros desde os idos de 1980, a começar pela moratória da dívida pública. Rememorou diversos planos, Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Verão. Em síntese, sucessivos congelamentos de preços, cortes de zeros e mudanças de nome na moeda sem qualquer resultado prático sustentável para ele. Minha opinião é que nunca tivemos no Brasil um verdadeiro plano econômico que trouxesse embutida uma visão do país em que queríamos nos transformar nos anos seguintes. Ao atravessar tantos planos econômicos, crises e turbulências, foi construindo minhas próprias convicções e infelizmente não tenho em alta conta os governos. Não acredito nos índices oficiais. Barsi valoriza o dividendo, que é o fluxo de caixa. Ao montar a própria carteira, sempre teve olhar comparativo para os dividendos. Lógico, potencializar os dividendos por ação na perspectiva de comprar, guardar e reinvestir. Sua ideia é investir e não especular. Capítulo 11. O investidor protegido. De acordo com Barsi, recebi dividendos dias depois do plano Collor. Com esse registro, recorda um país pródigo em crises, o Brasil. Para dar um tiro na inflação, o ex-presidente Collor confiscou, bloqueou, arrestou ativos financeiros. Documenta. No final dos anos 1980,
O cenário econômico era completo descontrole. Em 1988, a inflação medida pelo IBGE chegou a 1.037%, o dobro da que o Brasil tinha conhecido no ano anterior. Em 1989, chegou a 1.782%. Com o Plano Collor, o país ficou paralisado em meio a terror e surpresa. Segundo Bassi, houve muitos relatos de suicídio. Foram tempos duros. Algumas medidas do pacote lançado por Collor afetavam negativamente a operação nas bolsas. A emissão de títulos ao portador foi proibida, o que, na prática, significava a extinção dos negócios do open market. Com todos os recursos bloqueados, a bolsa ficou praticamente sem dinheiro. Graças à minha filosofia de investimentos, eu não tinha dinheiro aplicado nas modalidades afetadas pelo plano. Eu tinha ações e já vivia dos dividendos que elas me proporcionavam. Havia mais de uma década. Houve alguma tensão, porém, apenas alguns dias após a decretação do plano, o Banco Bandeirantes, do qual eu era acionista, distribuiu dividendos já na nova moeda. Isso só foi possível porque Collor capturou todos os ativos, menos as ações. Ações não são instrumentos de crédito, são títulos. Era um pacote econômico repleto de arbitrariedades. Ao mudar o enfoque do capítulo, adverte para o risco de jargões e práticas arriscadas no mercado de capitais. Cama de gato e as operações Zé com Zé. Cama de gato, artimanha que consiste em emaranhado do qual, uma vez o investidor fique preso na armadilha, não mais consegue se desvencilhar. Operação Zé com Zé, comprar e vender ações mediante laranjas. Tudo isso fragiliza o mercado de ações e pode implicar crime contra a economia popular. Capítulo 12. O consultor. Palavras de abertura. Não indico que comprem, apenas falo o que eu estou comprando. Por que Bassi fala assim? Porque desde 2008 foi oficializada a figura do agente autônomo de investimentos que necessita de submissão a exame. O agente autônomo de investimentos sucedeu o consultor econômico financeiro independente, função ocupada por Bassi. Quando essa alteração de cenário se consolidou, ele passou a operar apenas para si, em suas palavras, modestamente, acho que faço melhor. Administrar carteiras, não empresas. Capítulo 13. O investidor exposto. Nas palavras do autor, uma história de amor e desilusão com os bancos. Bassi documenta a situação enfrentada no mínimo insólita. Segundo ele, aspas, logo que comecei minha compra de Santander, ainda na fase dos 11 centavos, recebi uma carta da CVM exigindo que eu revelasse de onde partira a informação privilegiada, que estava me levando a adquirir papéis do banco, em espiral de alta. Em parte, fiquei irritado. Em parte, me diverti e respondi pessoalmente. Gostaria de informar a comissão que me formei em 3 faculdades, contabilidade, economia e direito. Além disso, tenho 40 anos de atuação no mercado e compro ações para guardar. Sou um investidor bastante atento às oportunidades do mercado, de modo que quem me deu a informação privilegiada foi o próprio mercado, por meio da minha análise. Recomendo aos senhores que ajam como eu. Em vez de fazer questionamentos inúteis, comprem bons papéis e os guardem. Atenciosamente, Luiz Bassi,
Filho. Bassi registra que não obteve resposta nem voltou a ser questionado. Sim, trata-se de investidor que estuda a miúde os documentos, a exemplo das atas das assembleias das companhias que despertam seu interesse. Seu símbolo é o jacaré, que representa a inteligência dos investidores ao comprar jacaré de boca cerrada e ao esperar jacaré de boca aberta. Capítulo 14. O visitador. Pensamento de abertura. Uma tática para descobrir o que existe além da cotação. O capítulo destaca as visitas técnicas presenciais que Bassi costuma fazer a fábricas, complexos industriais, escritórios, tudo com o propósito de compreender o que está além da cotação das ações. Para ele, alguns equívocos cometidos nos investimentos jamais abalaram sua fé no projeto Ações Garantem o Futuro. Os erros cometidos ensinaram a avaliar melhor, a conhecer melhor e a escolher melhor os papéis a serem comprados. Capítulo 15. O homem de família. Frase de abertura. Irmão, o que tu és, eu já fui. E o que eu sou, tu serás. O capítulo está repleto de recordações. É um dos mais curtos do livro, da página 155 a 158, contudo, bastante carregado de emoções. A frase de abertura destaca-se: encontra-se em túmulo da família Bassi. Capítulo 16. O investidor inoxidável. Pensamento de abertura. As crises me encontraram pronto para comprar. Bassi recorda, do ponto de vista do mercado de capitais, os governos melancólicos brasileiros desde os idos dos anos 2000. Relembra as oportunidades experimentadas no universo das ações, sobretudo das galinhas mortas, gíria para expressar algo sem valor algum. Rememora também as vezes que manteve suas posições, mesmo ante a críticas. Capítulo 17. O guerreiro. Palavras do autor. Na Eternit, encontrei um adversário formidável. Eternit é uma companhia do segmento de materiais de construção. Bassi relata que é um dos investidores da entidade, mesmo tendo ela enfrentado processo de recuperação em razão de ações judiciais por problemas ambientais. Por outro lado, o autor frisa que foge de setores sensíveis, como o aéreo e o varejista. Capítulo 18. O turrão. Palavras de abertura. Escrevi ao Slim. Ele não podia fechar o capital da Embratel. Bassi afirma que está longe de se definir como um colecionador de fracassos. Contudo, admite que, mesmo os investidores mais experimentados, podem se equivocar. Recorda que na jornada como investidor, aprendeu que o segmento de telecomunicações poderia ser um dos setores candidatos a fazer parte da carteira. Infelizmente, teve algumas experiências frustrantes, que a Oi nem foi o único caso. Houve também a Embratel, que fechou seu capital em 2012. Quando uma sociedade por ações de capital aberto decide fechá-lo, é obrigada a fazer oferta pública, ou seja, a OPA, e os acionistas decidem se vendem ou não. Se a companhia conseguir mais de 95% do free float, pode fechar o capital compulsoriamente. Foi o que aconteceu. De acordo com Bassi, nunca perdi a esperança de que algum dia teremos um governo correto ao qual eu possa denunciar a arbitrariedade do fechamento do capital da Embratel e, quem sabe, reaver o que investi.
Quando ocorreu a OPA da Embratel, ele optou por não vender seus papéis. Acreditou que seria um bom negócio mantê-los. Porém, na sequência do movimento, houve uma série de fusões e aquisições e lhe coube punhado de ações da Claro e da NET, entidades que não pagam dividendos, portanto, fora do seu DNA. Mudando de assunto, Bassi relata que sua filha Luiz, em parceria com os sócios Felipe Ruiz e Fábio Baroni, fundou um negócio digital com as ideias bassianas de investir e batizou o negócio de Ações Garantem Futuro. Tudo com o propósito de difundir a filosofia de investimentos. Capítulo 19. O louco dos dividendos. Frase de abertura. Se ficar um tempo sem pagar, vendo. O capítulo reforça a ideia de que entidades que não pagam dividendos estão fora do DNA de Bassi. Ele afirma que só o tempo comprovará a qualidade dos investimentos. De toda sorte, adverte que está fora de alguns segmentos, como aviação ou shopping centers. Afirma que, mais do que ler, talvez tenha desenvolvido certa capacidade de produzir leituras corretas do futuro a partir do que interpreta. Capítulo 20. O polemista. Pensamento de abertura. Alguém tem que confiar em alguém. Bassi afirma que, na verdade, não acredita no mercado, entidade instável de humor oscilante. Acredita no potencial de empresas, ou seja, de atividades. Afirma também que não se deixa tomar pelo pânico e que é preciso ter um pouco de sangue de barata para operar na bolsa, ignorando o curto prazo, com foco no médio e longo prazos. Mas, se há crise política, sempre se pode esperar a eleição vindoura e trocar o político. No capítulo, traz nomenclaturas técnicas do mundo contábil, a exemplo de esqueletos, expressão para ativos que não servem mais, porém, ficam guardados no armário. Adverte que não recomenda o aluguel de ações, prática admitida em vários países, nos Estados Unidos, inclusive. Essa prática também é utilizada no Brasil. Na verdade, é utilizada intensamente no Brasil, segundo Bassi. Sobre seu lado pessoal, afirma que nunca contratou seguro de vida, mas que tem seguro-saúde. Mesmo sendo o maior investidor pessoa física do Brasil, não ostenta riqueza, sobretudo em automóveis. Capítulo 21. O filósofo. Frase inicial. Só há dois tipos de aplicadores: os que amam e os que odeiam o dinheiro. Bassi afirma que as pessoas o abordam com a seguinte pergunta: Bassi, mas você não gasta? Tenho uma resposta pronta para essas situações. Digo que gasto sim, e que gasto tanto que meu nome não deveria ser Luiz, deveria ser Gastão. Adverte que usa a renda fixa para imitar o jacaré. Mantém-se de boca aberta, pronto a abocanhar. Recomenda a meta de compra de 1.000 ações por mês. Afirma que a pessoa pode até não ficar rica, não dá para adivinhar, mas a mudança será para melhor. Alerta para a importância do yield, indicador que mede o rendimento de um papel à luz dos dividendos pagos, o que não deve ser inferior a 6% ao ano. Documenta que é um pequeno dono de grandes negócios. O dono não vende o negócio porque os papéis caíram ou subiram. O dono pensa na perenidade do negócio. Por outro lado, não se sente rico. Rico é quem se contenta com o que tem, então, de certa forma, continua pobre.
Seu livro nasceu do desejo de deixar legados, sobretudo em termos de disciplina e paciência. Epílogo. Bassi questiona: o que será do dinheiro que ganhei e investi quando eu me for? O livro finaliza com recordações diversas do autor. Momentos de compartilhamento de vivências de prosperidade são importantes para fomentar o desejo de mudança de mentalidade. O menino do quintalão ensinou que investir com paciência garante muito mais que um futuro, mas um ótimo futuro. Sim, é preciso acreditar em promessa de futuro construído, sem as algemas do assistencialismo a perpetuar e a legitimar a desigualdade social. É preciso não se conformar com migalhas. É preciso aprender a ser o protagonista da própria história. Não se pode limitar a mentalidade de um povo. É o que a história de Luiz Bassi ensina.